qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. O Brasil se confrontou dias atrás com os 60 anos do golpe de Estado que, em 31 de março de 1964, instaurou uma ditadura no país. Começo a reflexão do tema por um depoimento pessoal. Por ocasião do golpe, eu era presidente da UPES, a União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Ao lado da UEE, a União Estadual dos Estudantes Universitários, presidida então por José Serra, participávamos do movimento da sociedade civil que, sem dar apoio restrito a Jango, via o projeto das reformas de base defendido pelo governo como uma oportunidade de aprofundamento da democracia de 1946. Thomas Skidmore, um importante brasilianista norte-americano, chamara isso de um experimento democrático, uma tentativa de consolidar a democracia brasileira pelo enfrentamento de velhos dilemas que limitavam o seu alcance, como a questão agrária, marcada fortemente pela realidade dos latifúndios. Embora se possa discutir a eficácia do projeto de reforma agrária, Jango tentava aproximar a política do Estado brasileiro de aspectos decisivos da questão social. Mas a coalizão de militares, empresários, parlamentares e líderes religiosos que apoiaram o golpe queria exatamente bloquear o avanço social. O governo, que resultou da derrubada de um presidente eleito democraticamente, logo assumiu a sua natureza socialmente reacionária, rasgando a Constituição de 46 e atacando os fundamentos da democracia. Professor, não deve ter sido fácil fazer parte do movimento estudantil nesse período, né? Como foi isso? A repressão que nós, o movimento estudantil e outros setores da sociedade civil, como os sindicatos, sofremos através da intervenção brutal de agentes do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, logo mostrou outro lado do regime, a sua natureza política profundamente antidemocrática. A memória dos 60 anos do regime, com a sua natureza antissocial e antidemocrática, no entanto, não termina aí. Os militares foram os protagonistas principais da ditadura e, além da captura do Estado, iniciaram logo ações repressivas contra políticos, juízes, parlamentares e líderes religiosos contrários ao regime, e se tornaram o foco principal dos debates que atualmente querem fazer um ajuste de contas com o passado. Isso se explica por causa das práticas de tortura e mortes dos opositores de regime feitas por eles. Muitos críticos do golpe, diante disso, se voltam contra a anistia que antecedeu a volta dos militares aos quartéis, avaliando que a justiça sobre a ditadura falhou ao não punir os responsáveis pela repressão que cancelou os direitos humanos no país. Os defensores do regime, contudo, entendem que essa revisão do passado tem caráter revanchista, pois a anistia também serviu para perdoar os que fizeram a luta armada e cometeram crimes contra agentes do Estado. A revisão só se justificaria se envolvesse também esses atores. Diante disso, o presidente Lula assumiu a posição que considera que o golpe é um fato histórico do passado, não precisa ser revisto, e celebrando o que parece ter sido um pacto de silêncio com os chefes militares, proibiu manifestações de parte do governo sobre o golpe. Mas, professor, essa decisão do presidente Lula sofreu muitas críticas, não é verdade? Houve muita crítica a respeito da decisão de Lula, mas nem sempre o debate distinguiu duas questões que afetam a qualidade da democracia. Por um lado, o silêncio do governo e dos militares sobre os crimes cometidos pelo regime reforça o pacto que pôs fim à ditadura e não deveria propor a revisão da anistia, apaziguando as relações do governo com os militares. E sem estimular o revanchismo, a discussão da memória do golpe oferece uma oportunidade única de um diálogo entre civis e militares sobre o papel dos últimos na democracia. Evitar celebrações que levem a mais encapsulamento dos militares e justifiquem a sua intervenção na política é algo positivo, mas não deve servir para que o tema da subordinação dos militares aos líderes civis eleitos seja evitado. Depois do 8 de janeiro e do envolvimento de oficiais do alto escalão das forças na preparação do golpe que queria impedir a posse de Lula, o debate sobre a tradição dos militares de intervir na política brasileira é inevitável. Os militares não têm o poder moderador, e isso precisa ficar claro para todos, civis e militares.
Este foi o professor José Álvaro Moisés que conversou comigo, Márcia Vanza. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés.